Se você já passou pela crise do qual é o meu propósito, seja bem-vindo e bem-vinda ao clube. Todo mundo já se perguntou isso em algum momento. E parece que se você não tem uma resposta, você está vivendo errado. Mas quem foi que decidiu que a vida tem que ter um propósito? Será que a gente realmente precisa de um? Ou será que isso é só mais um jeito moderno de deixar todo mundo ansioso? Então, hoje vamos conversar sobre isso, mas sem essa de você precisa encontrar sua paixão e viver disso, porque a real é que nem todo mundo tem uma paixão e nem todo mundo quer transformar o que gosta de fazer em um trabalho. Então, bora falar sério? Se a gente for pensar historicamente, essa piração com propósito é coisa recente. Na Idade Média, por exemplo, ninguém estava pensando nisso. O propósito das pessoas era não morrer cedo. E você nascia, aprendia um ofício e fazia aquilo até o fim da vida. Hoje, a gente tem muito mais escolha. E, ironicamente, isso em vez de libertar, muitas vezes só deixa as pessoas mais travadas. É como se antes a vida fosse um livro que já vinha com capítulos escritos e agora te entregam um monte de páginas em branco e falam, escreve aí, boa sorte. Aí a gente paralisa, porque qualquer escolha parece definitiva. E aí entra a comparação, porque todo dia tem alguém nas redes sociais dizendo que encontrou seu propósito, largou tudo e foi morar numa cabana na Tailândia, onde agora ganha dinheiro vendendo arte digital. E você olha para sua vida e pensa, tô aqui no mesmo emprego há 5 anos, será que tô desperdiçando a minha vida? A real é que essa ideia de que cada pessoa tem um propósito é meio furada. Como se a gente tivesse sido criado com uma função específica e tivesse que descobrir qual é. Tipo um personagem de RPG que tem que escolher sua classe antes de começar o jogo. Mas a vida não é um jogo de videogame. Na vida real, você pode mudar de classe quantas vezes quiser. Pode começar como engenheiro, depois virar professor, depois decidir largar tudo para abrir um café e depois descobrir que odeia café. E o mais louco, às vezes o que você achava que era seu propósito deixa de fazer sentido. E tá tudo bem. O que faz sentido hoje pode ser irrelevante amanhã. Você não precisa carregar a mesma missão para sempre. Se tem uma coisa que ferra muita gente, é a pressão para descobrir seu propósito cedo. Como se aos 18, 20 anos você já tivesse que ter um plano de vida completo. Aí você vê um monte de jovens surtando porque sente que está atrasado. Aí eu pergunto, mas atrasado em relação a quem? Se você olhar em volta, ninguém sabe direito o que está fazendo. Até aquelas pessoas que parecem ter tudo planejado, no fundo, estão improvisando. E pior, quando a gente se obriga a encontrar um propósito, muitas vezes acaba forçando um que nem faz sentido. Tipo, você vê todo mundo empreendendo e acha que tem que empreender também. Mas e se você simplesmente não quiser? E se seu propósito for só ter uma vida tranquila, sem grandes ambições? Isso não vale? Vamos ser sinceros, a maior parte da vida não é inspiradora. A maior parte da vida é pagar boleto, responder e-mails, resolver pepinos. E tudo bem, ninguém passa 100% do tempo empolgado com sua missão de vida. E isso não existe. E se você parar para pensar, talvez o propósito nem precisa ser algo grandioso. Talvez seja só acordar todo dia e ter algo que te faça continuar. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser um projeto, pode ser uma pessoa, pode ser simplesmente a curiosidade de ver o que acontece depois. E tudo bem também se isso mudar com o tempo, porque a vida não é uma linha reta, ela é cheia de desvios e tá tudo certo em mudar de ideia ao longo do caminho. Um outro medo comum é aquele que muitas vezes a gente se pergunta, né? E se eu estiver desperdiçando a minha vida? Mas desperdiçando em relação a quê? Quem foi que decidiu que existe um jeito de viver?
Se você olhar em volta, vai ver gente vivendo de várias formas diferentes. Tem gente que encontra sentido no trabalho, tem gente que encontra na família, tem gente que encontra na arte, tem gente que só quer ficar em paz e tá tudo bem. O importante não é seguir um modelo pré-definido. O importante é encontrar o que faz sentido pra você. Então, se não existe um propósito físico, então como a gente lida com isso? A resposta mais honesta é do jeito que dá. Não precisa ter um grande plano. Se tem algo que te interessa, segue isso. Se amanhã não fizer mais sentido, muda. A vida é sobre ajustes constantes. Não existe um caminho certo, só caminhos possíveis. Então, talvez a pergunta qual é o meu propósito não tenha uma resposta única. Talvez o propósito seja só seguir em frente, tentando encontrar sentido nas pequenas coisas. Ou talvez nem precise de sentido, talvez a vida seja só o que a gente faz dela. E agora eu quero saber, você concorda? Ou acha que cada um tem um propósito fixo que precisa descobrir? Comenta aí embaixo, porque esse papo ainda pode render muito. Até mais!